Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, eu aproveito a oportunidade aqui na tribuna do Senado para anunciar que está na pauta da ordem do dia de hoje a PEC 30 de 2014, onde eu apareço como primeiro signatário, uma iniciativa do nosso mandato com mais de 30 assinaturas dos senhores e senhoras senadores. Essa PEC, ela busca contribuir nesse momento de crise que o país está vivendo, em busca de um equilíbrio maior. Ela diz respeito aos estados brasileiros e estabelece que os orçamentos das Assembleias Legislativas e dos Tribunais de Contas devem ser congelados no patamar de 2013 e de 2013 para cá esses valores seriam corrigidos pela inflação, mas isso seria tratado em lei complementar. Essa proposta, ela se ajusta ao momento que nós estamos vivendo. Inclusive, o presidente da República pretende encaminhar uma proposta de estabelecer um teto de gastos para o orçamento de 2017, estabelecendo que seria o mesmo patamar de 2016, com a variação da inflação do período. Veja, nós fizemos alguns levantamentos, alguns estudos feitos pela consultoria do Senado e pela minha assessoria, e que mostram enormes discrepâncias entre os gastos das Assembleias Legislativas estaduais e os Tribunais de Contas. As Assembleias e os Tribunais juntos gastam mais do que o dobro de que o Senado, a Câmara e o Tribunal de Contas da União. E, mais do que isso, gasta infinitamente mais do que o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu composto por 24 países de línguas diferentes. E um dos maiores custos do Parlamento Europeu é exatamente traduzir em 24 línguas diferentes toda a documentação. Então, eles gastam 1/4 dos seus orçamentos só para tradução em 24 línguas diferentes. Não é o caso do Brasil. Nós temos o mesmo idioma praticado em todas as Assembleias Legislativas, o que demonstra que há, evidentemente, um crescimento enorme dos gastos do Legislativo e dos Tribunais de Contas. Nos últimos 10 anos, na verdade, no estudo que fizemos, de 2012 a 2012, os gastos do Legislativo cresceram na ordem de 47% acima da inflação do período. E é complicado justificar esses gastos, até porque as funções são claramente definidas. Os legislativos, eles têm como função legislar e fiscalizar. Então, eles não têm um acréscimo a cada ano de novas atividades, como é o caso do Executivo, como é o caso de uma Secretaria de Saúde, que a cada ano tem que ampliar leitos de hospital, contratar mais pessoal especializado. Isso não existe nos tribunais. Então, portanto, não se justifica que a cada ano os legislativos estaduais aumentem os seus gastos. Contrariamente, o Legislativo Federal, nesse mesmo espaço de tempo, houve uma redução dos gastos do Legislativo. Apenas para mostrar a discrepância entre os diversos legislativos, o legislativo que mais gasta no país é o de Minas Gerais. Gasta 1 bilhão e 47 milhões e tem 77 deputados. Os Tribunais de Contas, todos são iguais, não tem diferença. As Assembleias, sim, diferenciam uma da outra, mas os Tribunais de Contas são 3 conselheiros em todo o país, portanto, em regra, poderia ter uma diferença pequena entre o gasto de um ou de outro tribunal, mas como nós vamos ver, as diferenças são enormes entre o gasto entre assembleias e entre tribunais. Como já falei, Minas Gerais
gasta para aqueles que pagam imposto em Minas, 1 bilhão e 47 milhões. São Paulo, que tem 94 deputados, Minas tem 77, São Paulo tem 94, São Paulo gasta 871 milhões de reais. E o Tribunal de Contas de São Paulo gasta 666 milhões, né? Enquanto o de Minas Gerais gasta 622 milhões, uma população quase o dobro. Então, essas divergências, essas discrepâncias que a gente precisa estabelecer uma regra. Essa é uma regra de transição, evidentemente, e quando nós vamos, caso seja aprovado, você congela nos valores de 2013 e daí para frente se acrescenta o índice de inflação, não é, para poder corrigir essas perdas inflacionárias. Portanto, senhor presidente, esta PEC, ela é importante para a sociedade brasileira, para os estados. É necessário que a opinião pública dos estados, né, desperte para esses valores astronômicos que as assembleias estão consumindo. No caso do Distrito Federal, que tem 24 deputados, porque essa é a variação que me impressiona, não é? O Distrito Federal tem 24 deputados e gasta 368 mil reais. Olha, e é um espaço territorial mínimo, né? O estado do Amazonas, com 24 deputados também, com espaço gigantesco, espaço territorial gigantesco, não é? Gasta 236 milhões. E nós fizemos um levantamento das diárias. O Senado Federal, em 2015, gastou em diárias, nós somos 81 senadores, nós gastamos em diárias 1.656.000 reais. O Rio Grande do Sul, com 58 deputados, gastou 3.142.000. E, pasmem, Minas Gerais, que tem 77 deputados estaduais, gastou 6.700.000. Então, há um excedente, certamente, de dinheiro nessas instituições e que termina, né, provocando, digamos, gastos que não se explicam. No caso de Roraima, por exemplo, senhor presidente, Roraima acaba de estabelecer verbas compensatórias, não é, para auxílio saúde de 20% sobre subsídio, não é? Auxílio alimentação, mais 30%, e auxílio transporte, mais 40%. Ou seja, a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou um aumento de 90% na remuneração dos deputados estaduais, o que demonstra que há um excedente de dinheiro e que termina se inventando alguma maneira de gastá-lo. Portanto, essa PEC, senador Cristóvão, ela é muito importante, porque ela congela os gastos das assembleias e dos tribunais de contas no patamar de 2013. E, a partir daí, então, acrescenta a inflação anual, não é? 2014, e, então, no orçamento de 2016, nós corrigiríamos pela inflação de 2014 e 2015 para fazer jus, para que não haja esse crescimento de gasto tão absurdo que nós estamos presenciando. Portanto, daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de debater, discutir aqui em plenário a PEC 30 de 2014, que propõe, então, essa moderação nos gastos das Assembleias Legislativas e dos Tribunais de Contas. Muito obrigado, presidente.